Vocês e eu vivemos para ver o especialista de Harvard do Instituto Vero e o especialista do Estadão e do UOL defender mais a liberdade de expressão do que o comandante do Exército, cara. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, essa pauta agora é uma pauta extremamente conectada com o Olavo. Normalmente, quando eu faço Paulo Figueiredo Show, eu tenho aqui na minha tela as anotações dos pontos sobre os quais eu vou falar, né? E um ponto, obviamente, que eu tinha uma divergência muito grande com o Olavo, se conecta aí nisso que a gente está falando, mas um ponto que eu tinha uma divergência muito grande com o Olavo era em relação às Forças Armadas. Eu acho que é porque eu venho de uma família naturalmente muito ligada à história do Exército Brasileiro, e a formação de militar teve uma influência incrível na minha formação, né? Não só, engraçado que não só pelo lado do meu pai, mas depois, quando minha mãe casou de novo, ela casou com um militar do Exército também. Então, obviamente tem um peso gigantesco em quem eu sou, e eu não considero justa a avaliação de que os militares são todos positivistas e tal, porque vários militares que eu conheço, inclusive meu avô, não tinham nada de positivista, uma visão de positivista da sociedade, mas é um papo para outra história. De um modo geral, o que eu achava engraçado é que o Olavo tinha bronca, muita bronca, principalmente do comando, dos generais, né? E ele foi uma briga que ele estabeleceu desde o início, porque era uma tensão muito grande entre o governo Bolsonaro e a visão do Olavo. Então, o Olavo nunca foi intelectual, mentor, guru do Bolsonaro, claro que não, mas a influência do Olavo no movimento conservador, no movimento de direita, é absolutamente gigantesca. E, por outro lado, quando você tinha o presidente Bolsonaro, ele sempre recorria aos militares para quando ele tinha alguma dificuldade. Então, você viveu essa tensão entre esses dois mundos, e boa parte teve no governo Bolsonaro tem a ver com esses militares, o próprio Bolsonaro sendo um militar, né? Então essa tensão entre essas duas coisas que são absolutamente interessantes. E no final o Olavo, hashtag, né, Olavo tem razão, os nossos comandantes mostraram que hashtag Olavo tinha razão mesmo, que eles eram efetivamente, se mostraram, salva algumas boas exceções, eles se mostraram uns verdadeiros de uns... A população tinha um carinho muito grande pelas Forças Armadas, né? Por vários motivos. Primeiro, eu não sei em que ordem, mas certamente pelo lado da mão amiga do Exército, que faz um trabalho social bacana. Em alguns lugares do Brasil, o Exército é a única forma presente do Estado, então acabam atuando como dentistas, acabam atuando como médicos, acabam atuando como construtores, acabam mantendo a lei e a ordem nesses locais, acabam combatendo o tráfico de drogas, acabam fazendo segurança de fronteira, onde o Estado brasileiro não alcança essa parte da social, né, quase que da mão amiga do Exército Brasileiro é muito presente, e a população tem um histórico muito positivo disso, porque o contato que ela tem com os militares é um contato muito positivo. Por outro lado, né, você tem um recall muito positivo dos presidentes militares. Eu diria que, apesar do esforço gigantesco feito pela imprensa, né, pela Rede Globo, mais do que todo mundo, que faz minissérie sobre a ditadura, reportagem da Globo News, GNT, e dali, parece que morreram 50 milhões de pessoas no Brasil, entre mortos e desaparecidos foram uns 500 em 21 anos. Mas e muitos desses, na verdade, não foram desaparecidos, nada, simplesmente se mudaram para outros países e foram viver lá a vida, e outros vários destes mortos eram efetivamente combatentes, guerrilheiros comunistas ou terroristas.
eu acho que apesar de todo esse trabalho da imprensa, a população tem um recall positivo. Acho que a população enxerga que o Brasil teve um baita de um crescimento econômico, que saiu de 70ª, não sei lá quanta economia para a 8ª economia do mundo. O Brasil se desenvolveu, né? A duras penas o Brasil se desenvolveu. Eu acho que a população entende que era um momento de lei e de ordem, onde você tinha... E eu sou bastante crítico a isso. Algumas pessoas tinham problemas reais à liberdade de expressão. Algumas delas nem comunistas eram, muitas eram, mas você, por outro lado, né, o outro lado da moeda, é que você tinha uma população de bem vivendo de forma pacífica. Você não tinha medo do seu filho ir para a rua e ser assassinado. As pessoas dormiam no Rio de Janeiro de porta aberta. Esse mesmo Rio de Janeiro que eu cresci tomando fuzil na cara várias vezes. Eu já fui várias vezes, tomei arma na fuça, né, que é uma coisa que se tornou realidade do carioca e era impensável. Você não tinha nem fuzil. O primeiro fuzil no Rio de Janeiro, se não me engano, foi achado acho que em 1993, alguma coisa do tipo. Então você tinha... esse é um recall positivo. As pessoas olhavam e falavam, a economia é bem, as coisas eram seguras e os caras eram honestos. Então, os caras eram honestos. Pô. Você olha, você vê Castelo Branco, Geisel, Médici, Figueiredo, ninguém enriqueceu. Né? As histórias que meu avô passou por dificuldades financeiras no fim da vida dele, eram absolutamente verdadeiras. Meu avô começou o governo dele com uma casa de campo e um apartamento na Zona Sul, terminou o governo com uma casa de campo e um apartamento na Zona Sul. Né? Não teve lulinha, meu pai, pelo contrário, perdeu muitas oportunidades de negócio, porque era um controle muito rígido, não tinha lulinha, não tinha rachadinha também, não tinha absolutamente nada. Eram pessoas honestas. Né? E hoje, depois do que aconteceu, e isso levou a população a pedir SOS às Forças Armadas no final de 2022. E eu sempre digo, faço esse comentário muitas vezes, que eu acho que é uma justiça, de que as pessoas muitas vezes não sabem o que estavam pedindo. Né? Porque ninguém sabia o que fazer. O que sabia é que a Constituição fala que as Forças Armadas é que garantem os poderes constitucionais, e, ao mesmo tempo, o que se sabia era que elas eram forças que contavam com esse recall popular da população. Como que era operacionalizado, as pessoas não sabiam, as pessoas não tinham ideia, ninguém sabe o que é a diferença de estado de sítio para estado de defesa, como que você operacionaliza o artigo 142, e para ser justo com a população, ninguém sabia, ninguém sabe, porque são mares nunca navegados, nunca dantes navegados. Então é normal que houvesse essa visão da população sobre que algo deveria ser feito pelas Forças Armadas e eles não sabiam o que. Os próprios militares nas reuniões de alto comando e tal traçavam cenários, mas ninguém sabia exatamente o que fazer. Mas o fato é que, diante do papel que as Forças Armadas tiveram, verificando os problemas no processo, a forma como o Alexandre ignorou o relatório das Forças Armadas e o papel constitucional que eles tinham, a população ficou absolutamente decepcionada. Isso se agravou muito depois do vídeo do general Dutra, fazendo chacota com a população, dizendo que aquelas pessoas estavam como numa espécie de transe, etc, etc, e que estava lá para prender todo mundo, e que se dependesse ele tinha prendido antes, e não sei o que, blá, 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 blá. Eu estou fazendo esse histórico todo porque hoje a gente sabe que boa parte da inação das Forças Armadas naquele momento teve também a ver com a pressão internacional que eles sofreram do Pentágono, nos Estados Unidos, e tudo isso contribuiu para que a população olhasse para esses caras e, de forma absolutamente justa, olhasse e falasse, bom, o Ricardo Salles é um cara que fala muito isso, eu não concordo não, mas eu acho que a crítica é legítima. Peraí, se vocês não servem para garantir a lei e a ordem, porque a lei e a ordem não está sendo cumprida, se vocês não servem para garantir a defesa da pátria, porque o Brasil pode estar sendo alvo de ameaças externas, e se vocês não servem para garantir os poderes constitucionais, para que vocês servem? É muito caro manter vocês para pintar meio fio, servir de dentista e matar mosquito.
e planta árvore. Eles parecem a grande marca da administração, do comando do general Tomás Paiva é a quantidade de árvores que eles plantaram. É o grande marco, assim, da gestão deles. Então, se você for abrir o Twitter do Exército hoje em dia, e eu acho que a gente pode fazer isso aqui. Cadê? Vamos fazer isso juntos. Tá aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Se a gente for abrir o X ou Twitter do Exército hoje em dia, a gente pega aqui, ó, esse aqui foi a última postagem do Exército. A FAB oficial e o Comando Logístico realizaram a missão de ressuprimento. O que é isso que eles estão fazendo, né? Basicamente, os caras são funcionários públicos, estão lá fazendo adestramento e essas coisinhas de reabastecimento logístico a partir do hub do Rio de Janeiro, babá, e a população inteira, né? E aí, quando você olha aqui, você vê o comentário das pessoas. E aí você vê assim, isso é postura, depois não querem ser achincalhados. Aí aqui, ó, a gente vai falar sobre isso. O Zé Dirceu defende cortes de super salários de militares. Aí aqui, ó, resumindo, estão levando estoque de tinta e brochas para pintarem calçadas lá da floresta amazônica. O outro, chegou a tinta para pintar calçada. Aí o outro, traição não se perdoa, e bota aqui, o Brasil virou um Xandaquistão e o Alexandrado é a capital, que é Brasília. Aqui o outro, que bom saber que estão renovando o estoque de cachorro-quente, porque eles deram cachorro-quente lá na posse do Lula. O outro, carregando tinta para pintar meio fio. Nossa, Exército está envergonhando o país. Não tem um cara elogiando, não tem um. Parece que tornar o perfil privado ou bloquear todo o Twitter pode ser a melhor saída. Afinal, se já houve covardia antes, manter a consistência agora não muda muita coisa. Sim. Menos verba, menos missão, menos exército, menos traição. Aí, estão preocupados com censura nas redes sociais. Muito bom, mas para que serve tudo isso mesmo? Carregamento de melancia. Se fosse para escolher entre um paralelepípedo do exército, eu escolheria o paralelepípedo. Partiu pintar meio fio de empilhadeira. Tradução dos militares. Caminhão de mudança levando bagulhada daqui para lá. Uma vergonha. Dizem que se postar melancia eles bloqueiam, né? Não critiquem, eles ficam bravos. E aí, pô, dá-lhe melancia. E é isso até embaixo. Faz o L. E não estão sabendo lidar com a crítica. E é porrada em cima de porrada. Não tem um elogio desses que foram da água para o vinho. No início do ano, logo no início da administração do general Frajola, que é como ele é chamado lá nos meios militares, o general Tomás, eles tomaram a decisão de fechar os comentários. O Exército tomou a decisão de fechar os comentários, porque se fechasse os comentários, eles achavam que era uma coisa passageira, que iam fechar os comentários e daqui a pouco ia tudo melhorar. Não, vai tudo melhorar. E o general Tomás chegou aí recentemente, inclusive em palestras, o pessoal me manda, a tropa fica me mandando as palestras deles dizendo que conseguiram resolver a crise de credibilidade do Exército. É um negócio que não é mostrado nem pelas pesquisas nem pela internet. E a gente mostrou aqui o deputado Marcel Van Hatten, que interpelou o general Tomás, que ficou porque ouviu umas verdades do Marcel Van Hatten, esse sentimento que é o sentimento absolutamente popular. E qual é a solução para esse problema de credibilidade do Exército? Eu sou um cara que gosta de propor soluções, né? Isso é uma diferença até do Olavo. O Olavo era um cara que falava assim, não, eu só digo como é que estão as coisas, eu não proponho nada. Eu sou um cara mais propositivo, porque eu não sou um intelectual, como o Olavo. Então eu gosto de soluções práticas, eu gosto de tentar resolver problemas, né? E eu vou propor aqui uma solução ao final desse comentário, mas a solução que parece que o Exército escolheu, que as Forças Armadas escolheram para esse problema, foi a mesma solução de qualquer servidor público incompetente ou de qualquer incompetente. Porque o que faz uma pessoa incompetente quando ela é confrontada com a própria incompetência? Eu poderia abrir aqui o site do Paulo Figueiredo Show, mas eu vou abrir, e peço desculpas a vocês por isso, eu vou abrir o UOL, mas há uma razão específica.
Exército baixa regras para moderar os perfis oficiais após cobranças de extremistas. Esqueçam os extremistas, que é o UOL, porque todo mundo é extremista, só tem extremista no Twitter, todo mundo é extremista. Né? Mas olha aqui, o Exército Brasileiro publicou regras que aplicará para excluir comentários e bloquear usuários que interagem com os perfis das Forças Armadas nas redes sociais. Conforme as diretrizes divulgadas na última semana, comentários comentando mensagens que incitem o ódio, abre aspas, serão moderadas e ou excluídas, como aqueles que contêm linguagem apropriada, opiniões de cunho político e ideológico e até aqueles que usem informações e imagens de pessoas das instituições indevidamente. Ou seja, se você botar uma foto, como o cara botou do General Tomás, eles vão te bloquear. Só para terem uma ideia, aqui eu abri a lista direto do Paulo Figueiredo Show e você olha aqui, se você manifestar sua opinião política ou ideológica no perfil do Exército, a solução do Exército é se censurar. Vocês entendem por que há um alinhamento natural entre o Alexandre de Moraes e o General Tomás, comandante do Exército? E talvez o comandante das outras forças também, para ser justo, é porque o Exército é a cabeça sempre. Tem inclusive aqui, ó, qualquer coisa que promova conteúdo fraudulento ou inverídico, de acordo com quem? Com a decisão lá, provavelmente do cabo, que vai ficar lá apertando block. O Alexandre delega esse poder para ele, para os servidores do TSE, para o cara da Anatel. O policiamento da verdade chegou ao comando do Exército. E já é assim internamente. Não pensem que não é assim internamente, porque é. É assim que ele vem se comportando lá dentro. Agora, a coisa mais louca é que até o cara do UOL, eu tenho que achar aqui, mas até o cara do UOL, o especialista, o UOL achou um especialista, tá aqui, ó. Cadê? Tem um cara do UOL aqui que fala assim, não, olha, eu acho que isso é um exagero, acho que isso pode acabar censurando as pessoas. Eu falei assim, o quê? Tá aqui, ó. Olha isso, Caio Vieira Machado, pesquisador de Harvard, diretor executivo do Instituto Vero, que eu acho que é o do Felipe Feto. Não é o Felipe... Respondo aqui, Instituto Vero não é o do Felipe Feto? Se não for, é um outro. Ele fala assim, é um erro considerar que esse espaço dos comentários pertence ao Exército, está se colocando como moderador sem freio de contrapeso. Uma coisa é remover o conteúdo que é, de fato, spam, claro, e que é, de fato, nocivo como incitação à violência, que seria o crime. Mas quem garante que eles não vão, por exemplo, cercear críticas políticas ou a própria instituição, que é um direito de nós, cidadãos? Questionou. É mesmo, cara? Quer dizer que se o governo consegue calar opiniões, o cidadão fica sem poder fazer críticas a instituições? Mas críticas às instituições militares, será que são críticas também? São ataques, considerados ataques às instituições? Precisa passar por Harvard para isso? Olha que interessante. Um pesquisador de democracia do ambiente digital e de combate à desinformação consultado pelo Estadão avalia que o texto é desproporcional e abre margem para o cerceamento de críticas à instituição. Vocês e eu vivemos para ver o especialista de Harvard do Instituto Vero e o especialista do Estadão e do UOL defender mais a liberdade de expressão do que o comandante do Exército, cara. SOS Instituto Vero, SOS especialista do UOL, vamos sair com as plaquinhas. Que vergonha, que ponto nós chegamos. E os caras... Eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam,
fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?